dia a todos. Bom dia. Obrigada pela presença nessa manhã chuvosa, mas bastante especial para nós, para a FLIT. Vamos começar uma série de mesas muito interessantes. E a primeira de hoje, a gente vai falar de um tema que está cada vez mais nos contaminando, que são livros que viram filmes e peças, e ao contrário também. Peças que depois se convertem em livros. Há experiências assim, bastante interessantes. Para compor essa mesa, eu gostaria de chamar o Aloísio de Abreu, que é diretor de teatro, ator, roteirista, cartaz hoje com o roteiro da peça do Lúcio Mauro Filho, do Bruno Mazzeo, com a Heloísa Périssé. Não, são duas diferentes. São duas diferentes. Gostava mais dos Pais, com Bruno Mazzeo e Lúcio Mauro Filho, e o Avesso do Avesso, com Marcelo Serrado e Heloísa Périssé. Exato. Está aqui, esteve em Belo Horizonte, e no final do mês, Bruno e Lucinho também estarão aqui em Belo Horizonte. Viva Minas Gerais! Isso. E ele tem uma carreira muito sólida, quer dizer, em musicais, como o musical Cazuza, para o Dia Nascer Feliz, programas de TV da Globo de grande audiência, como Sai de Baixo, enfim, Amor e Sexo. Vai ter muita história boa para contar nessa linha de adaptações e para outros veículos, né? A gente teve... a Adriana Falcão pediu desculpas, está tristíssima. Houve um contratempo, ela não poderá vir, pediu que eu me desculpasse por ela. Mas a gente tem uma substituta à altura, que é a Carla Monteiro, por favor, escritora e jornalista. Ela escreveu o Sob Pressão, que é um livro que virou série da TV Globo, que todo mundo viu, aquele pesadelo do médico, e virou filme também. Escreveu a biografia do Samuel Weiner, que é considerada uma das, quer dizer, a biografia, que está sendo disputada entre duas grandes produtoras, vai virar filme. Então, ela também tem muita história para contar. Nessa mesa mediada pela jornalista e escritora Cristiane Costa, mestra em Comunicação, Cultura e Contemporaneidade pela UFRJ. Muito obrigada, querida. Bom dia a todos. Eu acho o tema dessa mesa absolutamente fascinante, né? Quando a palavra vira imagem, e nem sempre é a partir do livro, mas é sempre a partir da palavra, né? Então, a gente vai falar um pouco de cinema também, teatro, não só de literatura. Aí eu queria lembrar uma máxima do Hitchcock. Ele dizia que só livros ruins davam bons filmes. O que não é bem verdade. Ele fala disso até quando ele vai filmar Rebeca, a Mulher Inesquecível, que é um ótimo livro da Daphne du Maurier, super interessante, e rendeu um ótimo filme do Hitchcock, mais um bom filme depois de uma... Os Pássaros, ele também fez a mesma coisa. Os Pássaros também. Ele criou umas subtramas que não existiam no conto e falou, vou melhorar isso aqui. Pois é, aí a primeira pergunta para vocês é: se vocês fossem reescrever a máxima do Hitchcock, o que vocês diriam? Que tipo de filme, que tipo de livro, que tipo de história rende um bom filme e uma boa peça? E o que não rende? O que não viaja de um meio para o outro? Eu acho que tudo rende a partir da palavra, porque você fazer com que a ideia que foi criada por um escritor, um poeta, pular da página do livro e sair da imaginação do leitor para ele virar espectador, e fazer essa ponte de maneira que você pegue, sei lá, o que tem ali, traduzir o que tem ali no pensamento do poeta, do escritor, e levar para o palco, por exemplo, com signos, texturas, cores, ambiências, atores, porque você está vendo o que está acontecendo, a palavra não está sendo lida, ela está sendo encenada. Então, tem uma comunicação muito direta ali, muito poderosa, mas também tem que ter um poder de, sei lá, síntese muito grande para fazer com que o autor escreveu
seja bem traduzido ali e comunique, porque às vezes também tem obras que são levadas para o palco e não comunicam nada, porque, sei lá, o diretor, o adaptador fez uma viagem lá, só ele, com ele mesmo, fez para ele, fica todo mundo ali assim, legal. Mas não, mas quando tem um entendimento profundo, generoso e profundo, comunica. O Antunes Filho fez uma montagem histórica do Macunaíma, que tinha aquele humor e aquela irreverência do Mário de Andrade. Foi um espetáculo que ficou anos em cartaz, levado o mundo inteiro durante décadas, e era um espetáculo belíssimo. Eu acho que tudo pode. Eu fico até pensando nessa adaptação para o cinema da Paixão Segundo GH, que parecia um livro infilmável, né? Porque, afinal, não acontece muita coisa. Não. Quando não tem muita ação dramática também é mais complicado, né? Mas o artista sempre encontra uma maneira de sair pelas frestas da criação para levar a sua ideia adiante, eu acho. Eu acho que tem... Está desligado? Tá, né? Eu acho que tem também o contrário, né? A gente sempre vê um filme e fala, nossa, o livro é melhor. Não tem isso? Porque o livro é você com a sua imaginação, né? É você criando esse filme na sua cabeça, né? E tem uma série agora na HBO Max, que é da Amiga Genial, vocês viram? Eu não... E ali é uma adaptação assim completamente fiel à tetralogia da Helena Ferrante e vai além, né? Porque é cinema puro, é fotografia maravilhosa, mas assim, é muito fiel. Então, acho que pode tudo, né? Às vezes, o livro é melhor mesmo, às vezes, as duas obras caminham juntas, às vezes, o filme é melhor, o livro é pior. Acho que pode tudo. No caso do Sob Pressão, que é o livro que eu fiz com o Márcio Maranhão, eu acho que foi muito, muito bem executado pela Conspiração Filmes, porque ele pega a essência do livro, que é a alma de médico do Márcio Maranhão, o desejo dele de trabalhar com a medicina pública, as questões da medicina pública, e amplia isso num personagem incrível, que não é o Márcio. O personagem vai muito além dele e tem uma criação em cima. Então, acho que, né, acho que como a Luiz falou, acho que toda obra pode viajar, depende muito de quem vai fazer o roteiro, né? E você participou do roteiro, da criação? Não, não, do roteiro não. Eu li, o Márcio me mandava, eu lia. Confesso que, na hora que eu estava lendo, assim, eu falava, nossa, Márcio, você vai encarar isso, porque é baseado no livro dele, na vida dele, na história dele, mas assim, o médico é um drogado, o médico da série, tem questões emocionais muito. E ele fala que até hoje as pessoas param ele na rua e falam, mas você traiu sua mulher, não sei o quê, sabe? E não é ele, é ficção, obviamente, mas como o livro é baseado nele, ele sempre enfrenta esse tipo de coisa na rua e tal. Eu até me lembro no Tropa de Elite que diziam o Wagner Moura? O Freixo pegou a mulher do Wagner Moura. Wagner Moura. O médico do Sob Pressão é viciado em, eu acho que, painkillers, né, droga para dor, e as pessoas acham que o Márcio é assim. Muita gente vem falar com ele na rua sobre isso, que tem também questões de vício. O Márcio é a pessoa mais certinha do universo, assim. Então. E qual filme baseado em livro você mais gosta, assim, que você pudesse lembrar? Lembra aí, Luísa, vou lembrando aqui, vou consultando a cabeça. Eu tinha feito até uma colinha. Não, tem filmes. Não, olha, que eu me lembre, a própria Rebeca, Os Pássaros, é muito bom. Olha, não é uma peça, não é um livro, mas é uma peça. O West Side Story, que foi um musical da Broadway, que virou filme também. Então, são duas obras que trabalham, sim, são marcos da musical moderno e das coreografias modernas da música moderna. Eu acho que funcionam muito bem. Assim, agora, filme, agora você me pegou, porque eu tinha feito uma listinha de peça. Então, fale peça, tudo bem. Não, mas eu tenho uma listinha aqui, espera aí. Também não é assim, não.
Fiz meu trabalho de casa, gente. Calma. Gente, eu não fiz, eu não lembro. Não, peraí, calma. É porque eu fico Não, assim, nervoso. de primeira Sabe o que é acontece? difícil A primeira vez pensar, que eu né? venho numa feira literária. Então, eu estou igual debutante, que vai dançar a valsa pela primeira vez. Então, eu fico meio nervoso. Eu fico assim, meu Deus, é agora, vai falar daquilo. Eu não me preparei. Fica negócio, entendeu? Então, fica complicado. Mas espera aí. Filmes. Fala aí, Carla, alguma coisa que eu vou procurar aqui enquanto vocês estão falando. Tá? Eu estou aqui, me deu um branco, gente. Não consigo lembrar um filme. Ai, que pergunta difícil que eu fiz. Não vale Harry Potter, tá? Não vale Harry Eu ia Potter. falar Harry Potter, Olha, eu Senhor tenho dos Anéis. informações quentíssimas aqui. O Guarani, baseado no livro do Zé de Alencar, é o filme brasileiro mais antigo, tá? Que eu vi aqui. Dirigido por Vitório Capelaro. Estrelinha para mim, viu? De que ano é? Eu lembrei, 1912. Nossa, ele fez mesmo. eu lembrei de um que fez muito sucesso, mas que eu não gostei, assim, que eu até escrevi um artigo no jornal que eu achei ruim. Não ruim, mas assim que não faz jus ao personagem, que foi o Marighella. Eu li o livro do Mário Magalhães e estudei bastante o Marighella para fazer a biografia do Samuel Weiner, porque tem uma coincidência histórica. E eu achei assim, quando eu vi o filme, eu falei, cara, se eu não soubesse quem é o Marighella, por que ele foi para a luta armada, como é que ele estava ali naquele lugar, eu não conseguiria entender aquele personagem. Eu achei que era muito tiro, ação, bala, porrada, e não tem o personagem, né? O que move o Marighella estar ali. Não sei, essa foi a minha sensação quando eu vi o filme. E o filme fez muito sucesso, né? E também porque foi um momento de Bolsonaro no Brasil, e o filme foi muito perseguido. Mas esse é um exemplo ao contrário, assim, de que o livro é muito, muito bom, um livro muito denso e que disseca o personagem. Quando foi para a adaptação, empobreceu demais o Marighella. Gente, pelo amor de Deus, ela ainda está aqui, livro do Marcelo Rubens Paiva, que agora está com a Fernanda Torres. Pelo amor de Deus, né? Ainda estou aqui. Ainda estou. Ela ainda está aqui. Olha como é que eu estou, tá vendo? Ainda. Não, pode falar. Uhum. E é interessante que a gente está falando de livros de não ficção, né? Biografia, porque a gente normalmente pensa nos livros, nos romances e tal, mas mesmo não ficção. Até queria saber como é que está essa novidade, então, que o Samuel Weiner vai ser filmado por quem? Então, eu não tenho ainda nada fechado, então não posso falar os nomes, mas tem pessoas interessadas em filmar o Samuel. O Samuel Weiner, eu acho que, não sei se as pessoas conhecem, ele foi um jornalista que começou a carreira nos anos 30, e foi, nos anos 30, um antigetulista, né? Ele foi um grande opositor do Estado Novo, com uma revista que se chamava Diretrizes. E aí, depois, quando Getúlio volta como presidente eleito, ele se torna um getulista e cria um jornal que se chama A Última Hora, que foi a primeira e única cadeia de jornais de esquerda do Brasil. Ele foi um cara muito aliado do Getúlio, depois aliado do Jango, né? Um cara muito trabalhista, era um jornal trabalhista. E aí estão aí querendo fazer uma história dele. Eu acho uma grande história, porque o Samuel ele tem uma história de imprensa, né? O Brasil não conta muito a história da imprensa brasileira, e no caso é um homem de imprensa, uma história de imprensa. E aí estou aguardando os trâmites. Eu queria saber muito esse processo criativo também de vocês. Se o personagem ele é fundamental, né? Porque Eu acho. Olha, eu escrevi o musical da vida do Cazuza, que é um musical biográfico. O personagem era ele. Mas, assim, então, em vez de fazer um espetáculo meio Wikipedia, aí nasceu em 1959, em 74, eu preferi pegar a obra dele, as músicas dele, porque o Cazuza tem canções que tocam aí, então aí até hoje é um compositor tão solar quanto sombrio, porque ele crônicas do nosso tempo, que eu sou meio da geração dele também, um pouco mais novo. Mas ele tinha uma obra, ele tem uma obra muito confessional.
Então, em vez de fazer essa coisa, ele nasceu no Rio, eu peguei a mãe dele, a minha base foi o livro da Regina Echeverria, Só as Mães São Felizes, que eu peguei ali em entrevistas com a Lucinha, e usei as canções dele como eixo dramático do espetáculo. Então, começa já com o exagerado, cantando na maternidade, não sei o quê. Não tem uma coisa... Aí, em 74, ele lançou, não sei... Até em algum momento tem. E eu acho que isso permitiu ao público entender a alma do Cazuza de uma maneira mais clara e comunicativa, porque as canções dele começava a cantar, todo mundo cantava junto, e ele se apresentava. Então, assim, apresentar o personagem, eu acho muito importante também, a apresentação. Quem é esse cara? E eu acho que a obra dele ajudou muito na construção da história dele, na criação mesmo do espetáculo, para fazer com que ele virasse um fato teatral. Porque acho que tudo, quando vai para o palco, é importante que se torne um fato teatral para prender a atenção de quem está assistindo ali e não ser meramente uma ilustração de algo. Aí você vai a um show, que também é maravilhoso, ou você vai a uma exposição, uma performance. Mas, para que exista o fato teatral, o conflito, temos que apresentar o personagem, o que ele vai viver e as viradas que vão acontecendo na vida dele. Então, quanto mais complexo, melhor. Né? Claro, quanto mais problema... O negócio é problematizar. Né? Quando a gente vai escrever roteiro, é assim, não, mas e aí, não acontece nada? Problematiza aí. Ele vai chegar no jantar e vai ser bem recebido? Não, vai uma roubada aí. Qual vai ser a roubada dele? Aí isso ajuda a história a andar. O Rui Castro que fala uma coisa interessante, né, que para o livro também isso, né, que você fazia uma biografia de uma pessoa que teve uma vida muito certinha, muito linear, assim, sem grandes problemas, não dá. Ele fala que ele foi convidado para fazer a biografia do Tom Jobim, acho, e aí ele falou, não, Tom Jobim nunca teve problema, não dá para fazer biografia do Tom Jobim. Né? E no filme é a mesma coisa, né? Se não tiver E quando eu fui vender o Samuel para um diretor que eu estou conversando, eu comecei a conversar com ele e eu fiquei percebendo que ele queria que eu falasse das falhas, né, do anti-herói, do cara que usava anfetamina para trabalhar, sabe, assim, a construção desse ser humano, né, e não exatamente as ações dele, né? E isso é você falou, né, de imprensa e não sei porque eu me lembrei do Beijo no Asfalto do Nelson Rodrigues, e aí fazendo uma ponte bem louca, bem doida, eu me lembrei do filme do Murilo Benício, que é uma filmagem de uma montagem do Beijo no Asfalto, com Fernanda Montenegro, com ele. E é espetacular o filme também, porque Lázaro Ramos também as coisas vão acontecendo e sai do plano do ensaio para o que é a história e volta, vai a história. Então, é um exercício de linguagem riquíssimo também. Inclusive, o Beijo no Asfalto foi o motivo que o Nelson Rodrigues saiu da Última Hora. Ele escrevia tudo conectado, gente. Ele escrevia... Era o repórter Caveirinha da Última Hora. Da Última Hora. E ele foi demitido e brigou com Samuel Weiner por causa do Beijo no Asfalto. E o Amado Ribeiro, que era esse repórter Caveirinha, perguntaram para ele, você não se incomoda que o Nelson ponha você em tudo quanto é peça, só fazendo tudo errado? Porque a história original do Beijo do Asfalto é que um sujeito é atropelado e pede para alguém segurar a mão dele, porque ele acha que está morrendo. E o repórter Caveirinha inventa que o cara pediu um beijo para o outro homem, o que nos anos 50 era um escândalo. E aí destrói a vida desse pobre coitado, que tem o azar de sobreviver. E aí, no texto, fica falando, esse jornal somente inventa, não sei o quê, não sei o quê. Aí diz que o Nelson Rodrigues foi chamado na sala do Samuel Weiner e o Samuel falou, não, Nelson, desse jeito não dá. E aí tiveram lá uma discussão e o Nelson sai da Última Hora e ele escreveu A Vida Como Ela É durante 10 anos na Última Hora, né? E ele se demite. Olha, eu não sabia, mas eu lembro que perguntaram para o Amado Ribeiro o que ele achava do Nelson botar ele fazendo essas falcatruas. E ele disse, tudo bem, eu sou muito pior. Só gente boa. O Nelson também tem uma coisa muito engraçada. Ele dizia que 1 ano, na reportagem policial, o sujeito ganhava a experiência de um Shakespeare. Posso imaginar. Eu não sou repórter policial, mas a gente deve imaginar. Eu fico na fantasia imaginando o que não se passa numa redação de reportagem policial. Nem sei como seria hoje em dia, né? Hoje em dia é tudo tão... Nem tem mais, né? Tem mais tudo tão muito. digitalizado. Tem os especialistas em milícia. Aquela velha, né? Na nossa época, tinha editoria de polícia, lembra?
Não, agora tem até setorista de milícia, setorista de... Até porque é tanto crime todo dia, isso vulgarizou até, né? Nem tem mais, é tanto crime toda hora, que para que a pessoa vai sair de casa para saber que fulano fez uma barbaridade, se acontece todo dia? Só mais um detalhe do Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues sempre rende assunto, né? Dizem que quando ele foi para a Última Hora, para convencê-lo a escrever a Vida Como Ela É, que foi uma das coisas mais lidas na imprensa brasileira, né, uma coluna que ele manteve durante 10 anos, diz que o Samuel Weiner falou para ele assim: Nelson, até Dostoiévski escrevia coisa de polícia, Crime e Castigo é coisa de editoria de polícia. E diz que o Nelson falou: então tá. Agora, um pouco também, voltando a esse processo criativo, fico muito curiosa, porque a gente está falando de passar de histórias reais e histórias ficcionais para uma outra linguagem. Você mesmo viu uma autodefinição genial, que você disse que é transgênero. Eu falei isso? Falou que você troca de é verdade. Agora eu me lembrei. Faz teatro, roteiro... exatamente, eu sou transgênero. Exatamente, vai de um lado... Não, gente... Me perdoe, é que às vezes os neurônios viram brincos, eles caem, aí eu tenho que botar eles de volta no lugar. Então, não, é verdade. Esse trânsito é verdade. Eu transito mesmo. E como é que é o seu processo? Você faz tudo, vários projetos ao mesmo tempo? Faço, é muito caótico. Eu acho que eu funciono um pouco no caos, mas eu também preciso ficar meio sozinho. Essa coisa do home office, que muita gente... não, home office, saúde mental. Eu adoro trabalhar em casa sozinho, ninguém me atazanando, porque eu tenho uma turma de mim mesmo dentro de mim, é muita gente falando. Então, eu tenho que dar, de vez em quando, fala um, aí o outro fala, aí eu falo, tá, peraí. Aí eu tenho que estou escrevendo uma comédia para não sei o quê. Estou escrevendo uma comédia para outra pessoa. Aí você tem que pensar no temperamento daquele ator, no temperamento daquela atriz, no meu temperamento. Aí fico nessa interseccionalidade, ainda botei outra palavra aí, né? Interseccionalidade na criação. É angustiante, mas acho que é da minha natureza. E quanto tempo você leva, normalmente, para fazer depende. Uma peça, por exemplo? Depende. Às vezes, quando tem... Bom, o deadline, o atraso é a musa inspiradora, né? Do último minuto é a musa inspiradora do espetáculo. Eu, às vezes, vou rápido, às vezes... O Cazuza eu levei 3 meses, foi meio rápido, assim, porque também a elaboração demora mais. Eu acho que o que demora mais é a elaboração, é essa turma de mim mesmo, entendeu? É muita coisa falando. E aí, depois, quando escreve, aí sai um monte de coisa, aí começa a fazer aquelas leituras, começa a escrever. Não foi o Drummond que falou que escrever é cortar palavras? Então, começa a ceifar esse monte de coisa, fazer essa limpa no terreno. Depende, às vezes demora mais, outras demoram menos. Outras demoram menos, não tem um tempo. Quando eu trabalhava na TV Globo, evidentemente, toda semana tinha que entregar um roteiro. Então, aí, a gente até, nas salas de roteiro, a gente tinha assim, não, gente, espera aí, vai, senta ali você. Aí ficava num lado, um tomava um café, e, de repente, vamos. Aí todo mundo já vinha elaborado, mas porque tinha aquele prazo para entregar. Aí, tudo bem, você estabelece uma rotina. Mas, quando eu sou patrão de mim mesmo, e eu sou um patrão muito folgado de mim mesmo. Então, varia. Essa imagem da sala de roteiro ficou marcada na época da Covid. O pessoal, acho que era do Porta dos Fundos, né, fazia uma simulação de sala de roteiro, mas era a história do Brasil. Então, assim, o que estava acontecendo? Aí, não, tem um plot twist aqui. Mas não, isso aí o público não vai entender, não vai acontecer. Né? Eles vão dizer que não pode ser. A sala de roteiro é uma loucura mesmo? É muita doideira, mas também é um único espaço que você tem para falar o que você quer, né? Se você está numa sala de roteiro, você tem que fazer a história andar. Aí você fala, olha, geralmente as pessoas falam assim, olha, não é bem isso, porque às vezes a gente acha que vai dar uma ideia ruim. Geralmente é uma ideia ruim, mas depois da ideia ruim, que você dá a ideia ruim, vem uma ideia boa. Então você fala assim, olha, não é isso, mas se o fulano fizesse isso, não sei o quê. Aí todo mundo olha para você e fala assim, mas se fizesse não sei o quê, fala, tá bom. Então, porque a ideia ruim trouxe um treco ali para você para sair. E isso acontece muito na sala de roteiro. Então, e é meio uma briga de foice no escuro, é todo mundo querendo falar, porque também se você não fala nada, não acontece nada. Aí também você não escreve nada. Mas aí é uma autoria coletiva, então.
Não, certa sempre forma. tem um redator final, uma pessoa que vai, né, ordenar aquele caos ali, porque senão tem que ter um chefe, um morubixaba, senão não funciona. Eu tenho uma pergunta para você, Luiz, posso fazer? Pode. É que eu nunca participei de uma sala de roteiro de uma adaptação, mas eu estou participando agora de um processo de criação, de um argumento, papapá. E eu vejo que os streamings eles vêm com muitas demandas, né? Tipo assim, se a mulher for a narradora, a mulher é melhor, tem que ter não sei o quê, tem que ter fazer chorar, tem que, sabe? Assim, os streamings vêm já pedindo uma Tem cara, tem né? umas demandas. Uma demanda, né? Algumas têm, sim, mas depende também, tem uma negociação. Isso é uma coisa meio básica, mas, às vezes, a história não cabe na história certas viradas, porque a ideia central, o DNA da história, não caberia ali. Mas existe, sim, é uma coisa que você tem que negociar. Você tem lá na sala de roteiro, fala, olha, vai ser uma dupla ou vai ser só uma mulher? Não, eles acham que talvez seja melhor só uma mulher. Não, mas vamos propor a dupla. Aí, se você tiver um bom argumento para que a dupla seja a dupla narradora, aí isso acontece. Mas tem, sim, umas demandas. E tem umas modas também, né? Às vezes eles querem coisas mais políticas, às vezes coisas mais românticas. Agora tem negócio de dramédia, né? Agora tem a Muito história da dramédia. dramédia. Drama com comédia. Tem que ser uma coisa engraçada, mas que seja um pouquinho tristinho, que tenha uma lagriminha, uma coisinha assim, que aí é interessante. Isso é uma coisa que está rolando muito. Agora, voltando à ideia de adaptação, né? Não sei se vocês viram a adaptação para o cinema do Reparação, do Ian McEwan, que é um super romance, é lindo de morrer. Eu não vi. Cara, Eu vi. E aí, o livro já começa com a protagonista, que é uma menina de 9, 10 anos. Ela está bolando uma peça de teatro para os primos atuarem. E aí ela leva aquilo muito a sério e cria a peça toda. E, quando ela vê no palco, ela fica completamente frustrada. Ela diz que nunca mais vai escrever para teatro, só romance, porque na cabeça dela acontecia tanta coisa muito melhor do que aqueles primos eram capazes de fazer. Então, parece que o resultado não se comparava, né, com o que ela tinha imaginado. E aí você já se decepcionou? Esse é o drama dos autores de teatro. O autor escreve uma coisa, os atores entendem outra, o diretor uma terceira e o público uma quarta. Aí, realmente, é uma coisa que você... Às vezes, sim, já me decepcionei, sim, de chegar lá e ver uma coisa meio que não era muito o que estava feito. Mas também não vou chegar... Eu também não gosto de ficar me metendo no trabalho de criação. Não, sabe? Porque também... Nasceu, deixa para o mundo. Então. E deixa o cara lá. Ele me irrita, mas eu também não tenho essa... tira, não gostei. Não tem, é temperamento. Aí é coisa de temperamento mesmo. Mas você assiste os ensaios? Poucos. Justamente para não me irritar. Mas assisto, porque, às vezes, eu vejo coisas e falo assim, não, gente... Acho que vocês não entenderam. Isso aqui... Não é para rir. Não. Então, não, a piada não está aí. A piada está aqui. Quando você tem que explicar a piada, aí o negócio é brabo, né? Então, aí é um problema de entendimento mesmo. Mas, no geral, graças a Deus, até hoje, não tem me decepcionado tanto, não. A decepção acontece, mas também sai no xixi, gente. Desculpa, mas sai... Já tem outro projeto na frente, né? Sempre tem. Sempre tem uma coisa correndo atrás da gente. A Dercy Gonçalves falava assim, como é que você sempre está sempre trabalhando? Ela falou assim, vai para um terreno baldio. Tu está no terreno baldio. Tem um touro atrás de você. Tu vai fazer o quê? Vai ficar parado? O touro é a vida, amigo. Sai correndo e vai pular cerca. Então, é isso. O touro está correndo sempre atrás da gente. Então, eu estou sempre pulando a cerca. E você gostou da adaptação? Pelo visto, sim. Né? Do Sob Pressão, sim. Achei muito bom. Muito bom. Do Samuel, vamos ver, esperar. Agora, eu estava até lembrando, assim, em cartaz a gente tem 2 filmes bárbaros, quer dizer, um ainda não está no Brasil, baseados em livros da mesma escritora, que é uma romancista americana, Sigrid Nunes.
Ela é muito pouco conhecida aqui no Brasil, mas lá fora ela é bastante. O Quarto ao Lado, do Almodóvar, com a Julianne Moore e a Tilda Swinton. Eu não vi ainda. Lindo filme. Eu Lindo vi. filme. Lindo, 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 lindo. Lindo, exclamação, caps lock, negrito. É lindo. E- Fala sobre morte sobre morte assistida de uma maneira tão poética, tão pura, tão crua, tão linda. É muito bonito o filme. Fiquei emocionado. E dizem que o Almodóvar foi muito fiel ao livro. Que bom. E essa autora ela ganhou também, acho que o National Book Awards, com O que Você Está Enfrentando, que virou agora um filme, chama Friends, com a Naomi Watts. E aí a gente vê que existem autores que entram no circuito, de certa forma. O que busca-se num livro para ser encenado, tanto no cinema como peça de teatro? Mas eu acho que essa parceria, cinema e literatura são parceiros de crime há muitos anos. Eu acho que agora a literatura e os streamings estão indo por aí também. Tem uma escritora inglesa, se não me engano, Renée Knight, que escreveu o Disclaimer, que está na Apple TV. Vocês já viram? Disclaimer. É bom. Dizem que é bom a beça também. Com a né? Kate Blanchett. É baseado num romance, num maravilhoso. thriller dessa Renée Knight. E é um sucesso. Ela também agora está bombadíssima. E é muito legal. É meio um thriller psicológico, erótico, muito com Kevin Kline e a Kate Blanchett, muito bem dirigido, do Alfonso Cuarón, que fez Roma. Eu estava lendo até que a adaptação que ele fez como se fosse um longa. E a Apple TV, acho que para se dar melhor, né, falou, não, vamos fazer um seriado, que é para o pessoal ficar vendo. Então, eu acho que ele vai fazendo, você realmente não... Quando acabam os episódios, sempre tem um gancho poderoso, mas assim, a história vai sendo contada de uma maneira muito suave e muito forte, porque é uma história muito forte. Assistam, é muito legal. Foi assim também com o Gambito da Rainha, né? Que também era baseado num livro Muito bonitinha, muito certo. Era um capítulo. Era de livro também? Eu não sabia. Que legal. Cada capítulo. Eu vi o seriado, é maravilhoso. Não, maravilhoso. Tem uma coisa também, né, que é a questão financeira, né? Pro Era aí que eu é. queria chegar, né? Assim, esse tie-in, como a gente chama no mercado editorial, que é o lançamento do livro, e do filme chama ao lançamento do livro, relançamento do livro, às vezes bota até a capa o cartaz do filme na capa do livro para chamar a atenção. Isso bomba um autor, às vezes. Um autor desconhecido ganha um tamanho grande quando vai. E também, hoje em dia, os livros... Claro, tem aí os autores que vendem e vivem de vender livros, mas são poucos, né? O autor, quando adapta, você ganha um fôlego para fazer outro livro, né? E assim vai, porque é quando entra um dinheiro que te possibilita viver de livros, né? Eu acho um mercado que está crescendo, né, com os streamings e tal, e isso é muito bom para a literatura, né, para ajudar o autor a continuar a escrever. Porque não são poucos, né, os escritores que partem para roteiro. A gente vê muita gente, jornalistas, escritores, especialmente TV, mas também teatro e cinema a gente tem visto muito. Mas seria uma questão puramente financeira ou também de aumentar o seu público, sabe? De falar para mais gente? Eu acho... Me lembro o caso Dias Gomes, especialmente, que sai do teatro para fazer telenovela. Mas você falou uma coisa que me puxou uma outra coisa aqui. As pessoas estão com muita necessidade de falar. Eu acho que, hoje em dia, eu vejo isso muito no crescente número de roteiristas, que também, de repente... tem muitos hoje em dia tem muito roteirista mesmo. Não estou criticando, não. Eu acho bom. Mas por quê? Porque eu acho que as pessoas estão querendo falar. E cada um usando a sua expressão e o seu veículo. E eu tenho percebido isso, que o roteiro, como a gente vive numa sociedade de imagem, tudo é imagem, imagem no celular, imagem no cinema, imagem na televisão. Os roteiristas de streaming, de televisão e de cinema
eles têm aparecido, e eu acho que por isso também, para falar dessa demanda da contemporaneidade, a gente estava até falando sobre isso, né? A demanda da contemporaneidade, de tanta coisa que está acontecendo, e de se falar. As pessoas querem falar, vamos ver se teremos gente para ver. Eu acho que tem, porque é igual podcast. Podcast tem 1 milhão de podcasts. Será que tem tanta gente assim querendo ouvir? Eu nem consigo, porque é tanto podcast que eu nem tenho concentração. Então, assim, eu acho que também tem isso. Tem muita gente falando, e eu acho que a gente precisa captar as que querem ouvir e ver, principalmente assistir, para poder elaborar. Talvez a gente esteja precisando um pouco de silêncio, aliás. Para poder elaborar, porque a elaboração também precisa de silêncio. O mundo é tão veloz, é tudo tão rápido, é tudo tão maluco, que nem dá tempo de pensar, se só reage. Tudo é reação, é ação e reação. Então, às vezes, realmente, o silêncio, o retiro de sair, não, espera aí, deixa eu ver o que está acontecendo aqui, para poder elaborar o que está acontecendo com o mundo. O mundo está completamente maluco, então vamos e essa elaborar. Coisa de todo mundo falando, você fica meio louca, né? Às vezes eu vou tomar banho e eu coloco um podcast no chuveiro, eu falo, gente, eu estou bem louca tomando banho com um podcast de política, sabe? Não, mas normal, eu sou da época do rádio, eu ouvia rádio o dia inteiro. Então, assim, tudo para mim era rádio também, informação. Eu ficava ouvindo rádio, música, aí vinha as reportagens, não sei o quê, e eu ficava lá ouvindo. Agora, eu não consigo trabalhar ouvindo nada, porque aí ninguém fala, nem eu, nem ninguém ali. Fica uma confusão, fica um ruído. Mas é assim, eu acho que é uma coisa da contemporaneidade mesmo. E a gente fica pensando na leitura também, né? Como ela fica no meio de tantas vozes, você conseguir o silêncio necessário, né? Aquela concentração. A tendência é ficar lá virando as páginas das redes sociais, scrolling tudo. Mas é incrível, né? Quando você pega um livro, você muda de tempo, né? Por isso que eu não leio no Kindle, essa coisa, porque o livro te muda para outro tempo. Concordo. Você pegou o livro, abriu, o tempo mudou, né? É muito... Essa relação com o tempo, né, que o livro proporciona. E aí, só o livro, porque é uma experiência tão individual, né, só você. Ali, aí, realmente, você pode estar no Maracanã, que tudo bem. Né? Você fica lá lendo. Abriu o livro, você muda de estação. Muda de estação e fica lá você, eu, meu mundo e nada mais. E está ótimo, eu acho isso. Muito importante também. E você já pensou em escrever? Eu já, mas eu não sei, não sei. Já, mas não sei. Eu não sei se vou saber. Eu sei porque, assim, a autoconfiança não é muito a minha natureza. Eu sempre acho, não vai dar, não vai, depois dá. Então, não sei, já pensei sim, eu tenho ideias, anotações. Quando eu tomar coragem, eu vou escrever. Chama 1º de Abreu. Já tem título? Vai ser o meu primeiro livro. Mas você está se aventurando, então, no roteiro? Então, eu não estou me Mais aventurando. uma linguagem, eu não né? estou me aventurando, não. Eu acho muito diferente escrever roteiro e escrever livro. Muito diferente. Assim, eu estou ajudando a formatar um argumento, mas eu não tenho linguagem de roteiro. O roteiro você tem que estar pensando. Toda hora eles falam, mas isso aqui não tem imagem. Eu falo, ai, meu Deus do céu, vou lá, sabe? Porque é outra linguagem, né? Muito, muito diferente. Eu tenho vontade de aprender, eu estou igual ele, assim, quero mais, não sei se eu sei, sabe? Vai saber, chega uma hora que... Porque brasileiro também tem isso, né? Brasileiro vai e faz. A gente é brasileiro, vamos fazer. Eu vou escrever, você vai fazer o roteiro. Então tá, vamos combinar de lançar Combinamos junto. Aqui, vamos! Bom, então... eu acho que eu vou abrir para a plateia, fazer perguntas, né? Porque eu estou vendo que essa plateia está bem animada. Fala aí, gente. Se não quiser falar também, tudo bem. Tem fila. Aloysio, tem eu fila? queria te apresentar uma pessoa que participa da Primeira Fleet, desde a Primeira Fleet, é um escritor tiradentino, Alberto Paulucci, que veio te entregar um livro. Oi, Alberto! Eu conheço o Alberto, nós somos amigos de Instagram. Espera aí, deixa eu ir aí. Ele é meu amigo de Instagram. Gente, sabe o que é? Eu sou ator também, e eu fiz um Sítio do Pica-Pau Amarelo, 2003, e eu fazia um personagem chamado Wilbert Adams, que era um vilão. E ele via, e ele gosta muito. E aí, é seu livro?
Alberto. Que bom, que prazer te conhecer, Alberto. A gente sempre se fala, né? Que bom. Cadê o livro? Tá o livro? Estrela, o pônei preguiçoso. Tô apertando o olho porque eu tô sem óculos. Tem animação no YouTube. Tem? Ah, eu vou procurar. Tá bom. Muito obrigado, Alberto. Adorei. Olha que legal. Só para complementar as informações, o Alberto, ele é morador da cidade, ele, além desse livro, que eu também não conheço, né, A Estrela do Pônei Preguiçoso, ele tem o outro, Saci, não é isso? Né, e aí o Alberto, ele é estudante aqui da cidade, né, do APAI, junto tem vários trabalhos bacanas aqui, e aí, por isso, eu peço a salva de palmas para o... Eu tenho muito orgulho de você ser meu fã. Posso subir? Pode. Daqui a pouco é o Alberto que está aqui no palco. É, adorei. Estrela, o pônei preguiçoso. Tiradentes é babado, gente. Tá achando o quê? Mais perguntas, pessoal? Viva a Flit. Oi. Eu queria saber como é que funciona, assim, vocês escrevem um livro e aí vende para uma produtora fazer o filme e depois não interfere em mais nada. Ou sou eu aqui. Porque eu não sei, sabe? Assim, eu já li vários livros que o final mudou completamente. E eu penso assim, eu, como leitora, já fiquei indignada, eu fico pensando na pessoa que escreveu, como é que ela não se sentiu com um final totalmente diferente do que ela escreveu. Eu queria saber se quem escreveu pode interferir, se varia de produtora para produtora, ou se vende o livro e depois não interfere em mais nada. Eu não sei, porque eu não tenho livro escrito. Mas aí, quando tu faz o roteiro de algum escritor... Um seriado... É. Ah, não, mas aí... Mas aí já tem uma negociação com o próprio autor. Eu também nunca fiz adaptação de livros de escritores, porque eu sou roteirista de TV, de programa de humor. Então, eu não pegava, fazia histórias de humor, seriados de humor. Eu não sei como funciona. Normalmente, quando você vende, você entrega o direito para a pessoa. Você não tem ingerência sobre o roteiro, não. Alguns autores que são, né, devem ter os mais consagrados e tal, que devem ter alguma domínio, né? Mas normalmente não tem. Você vendeu, você vendeu. Você transfere o direito. Isa, fala, Isa. Achei bastante interessante, da qual eu participei. Realmente é isso que a Carlinha falou, que você negocia e entrega. É como um filho, você sabe que você não vai ter direito de opinar. Você pode até negociar diretamente com a produtora e fazer uma cláusula. O autor terá o direito de fazer uma revisão final, interferir, até segmentar mesmo essa interferência e dizer, nessa questão eu não abro mão. Há vários exemplos disso. E eu ou até querer participar mesmo. Fazer... Quer dizer, e essa é uma exigência que os streamings não aceitam, porque eles querem exatamente ter uma liberdade para poder voar e inserir aquela obra dentro da programação deles. Mas eu vivi uma experiência que eu acho bastante curiosa, elucidativa, que foi o Elite da Tropa, que foi uma obra que nasceu livro e filme simultaneamente. Foi bastante curioso, porque, quando você falou da sala de redação, eu me lembrei da sala de redação, da sala de roteirista, eu me lembrei da sala que era o José Padilha, que foi o diretor, não é? O Luiz Eduardo Soares, que era o sociólogo, e os dois que eram soldados de elite, que foi um combinado. Esqueci o nome, Armando, enfim, que o Batista. A Lúcia Riff acompanhou isso tudo. E aí a gente ficava na sala, e como é que vai ser o livro? Sabia-se que o livro não ia ser a base dramática para o filme, mas ele daria um lastro. O que o Padilha queria é que o livro tivesse essa consistência assim, de uma reflexão
sobre o cotidiano de soldados de elite do Rio de Janeiro, a experiência de um sociólogo que desse essa segurança. Então, o livro, a gente dividiu o livro em dois, sabendo que o filme não seria assim. Então, o livro era a visão do Luiz Eduardo sobre o crime, etc., e a outra, ponto de vista dos soldados, quer dizer, não eram soldados, eles eram sargentos e tal. Então, foi bastante curioso. E o próprio Padilha participando. E aí foi o filme A Tropa de Elite, e a gente botou o título do livro de Elite da Tropa. E aí a gente lançou o livro antes, essa experiência que a Carla mencionou e a Cristiane foi bastante curiosa também. Se lançou o livro Elite da Tropa, com a capa que a gente fez normal e nessa estrutura, que foi até também curioso, que eu pedi para inverter, na verdade, porque eu acho que, como o livro também começar com o depoimento do sargento seria mais dramático, e foi legal que funcionou isso. E a segunda parte, que foi como entender isso, que seria a reflexão. E aí o livro, o filme, um ano depois, com a capa, com Wagner Montes, aí o livro vendeu, sei lá, 40 mil, no momento em que os livros vendiam isso, né? Que foi foi início dos 2000, não foi? 2004, uma coisa assim, tem 20 anos. E vendeu os 40 mil, mas botou o Wagner Montes na capa, e aquele livro estourar... Ô, Moura, desculpa. Era difícil. E aí, enfim, aí vendeu, sei lá, 150 mil. Então, eu acho que foi um exemplo bastante... porque é difícil isso acontecer. De fato, em como paralelo, você muito raro. Muito raro, Temos mais uma pergunta aqui. Luiz, dando sequência aqui à nossa conversa ali de fora, primeiro, só te parabenizar pelo texto do Gostava Mais dos Pais, porque eu tenho bons amigos humoristas, e a gente tem conversas longas e longas sobre a dificuldade de escrever e fazer humor hoje, pelo excesso de polarização, pela tropa, tudo isso. Então, o humor acaba sendo muito pré-cortado, né? Então, te parabenizo, a gente esteve na pré-estreia, e uma conversa longa com Miguel Arcanjo, te elogiando infinitamente. E a pergunta é... a gente falou ali em cima sobre escutatória, sobre a dificuldade das pessoas hoje em escutar o consumo raso dos conteúdos. O que mudou para você, enquanto redator, escritor, dramaturgo, nesse novo período, onde o consumo de conteúdo, mesmo mastigado, segue tão raso? Eu acho que mudou a maneira como as pessoas entendem tudo na superficialidade. É difícil. Então, quando eu falo para você que a gente precisa mesmo do silêncio, que a gente falou aqui, para poder elaborar de uma melhor o que está sendo falado e até o que está sendo criticado. Eu acho que, por exemplo, o politicamente correto, quando veio, eu não acho que ele veio para cortar nada, porque o humor envelhece, os códigos sociais mudaram. A gente vive outros tempos, então precisamos nos letrar mesmo, de fato, para que não exista esse ruído, essa briga, esse mau humor, né, que fica. Eu acho que o que mudou foi isso, foi o entendimento raso. Acho que não mudou nada, na verdade. O Gregório do Vivier estava falando uma coisa que eu achei interessante, que eu vi uma falinha dele na internet, que ele estava falando que, quando a gente fazia muita piada de português, que era válido, porque o português era o colonizador ali, né? Então, você fazer piada de português no século XIX, no início do século XX, você ainda estava muito próximo ali da... E que hoje, como o português não é mais o colonizador, a piada se tornou ofensiva, né? É isso que você falou, a coisa do envelhecer, do tempo, né? Total. O humor envelhece, sim. É inconcebível. Eu mesmo fazia um espetáculo lá no Rio chamado Subversões, que eram paródias de músicas de sucesso. E era um humor muito ofensivo. Fizemos um tremendo sucesso, ficamos 20 anos em cartaz. Mas era um humor... a maneira como a gente insultava as pessoas nos anos 90, até porque também a gente estava saindo da ditadura, todo mundo queria falar e xingar tudo. A gente queria falar liberdade, falava tudo, falava sobre tudo, não tinha filtro.
Mas, hoje em dia, não dá. Eu nem me sinto... Assim, eu acho que a reeducação da gente é realmente perceber que algo mudou no criador. Eu não acho que isso seja autocensura, não. Fala, você está se autocensurando. Não. Eu me constranjo se eu pensar numa piada hoje em dia que eu fiz, sei lá, 30 anos atrás. Eu falo, não, imagina. E olha que quando eu participei de uma sala de roteiro em 2022, em que eu era o roteirista mais velho, eu fui apresentado como veterano. Foi a primeira vez que eu me senti veterano. Eu falei, gente, realmente, isso aqui, essa falta de cabelo é da coisa de veterano mesmo. E tinham momentos, porque era um seriado de humor, em que eu, sem me dar conta, eu, às vezes, ainda saía uma piada ofensiva, misógina, ou homofóbica, ou gordofóbica, e eu ficava... Aí o pessoal falava, Luiz, eu falava, gente, eu estou em desconstrução, desculpa, mas é verdade, mas é fato, é verdade. Eu acho que é delicado, mas é o que temos, e é o que a gente tem. A gente tem que viver os dias que a gente tem pela frente, e os dias que a gente tem são esses. Eu queria recuperar um pouquinho da fala de vocês da questão do processo criativo. Será que é inversamente proporcional o que a Carla falou, o que você falou, de um não conseguir escrever o livro e o outro não conseguir ver o roteiro por a questão de imaginar o produto final? Eu consigo enxergar uma cena, mas eu consigo enxergar só o livro, a história, e isso atrapalha um para o lado do outro. Eu só queria dar uma contribuição pessoal na recordação dos livros transformados em filmes, algo da juventude que me deixou extremamente satisfeito quando aconteceu e extremamente irritado com o resultado. Eu, Cristiane F. O filme é exatamente o livro, até a primeira parte. Esqueceram a segunda parte do livro. Não sei se queriam fazer uma continuação, mas é exatamente metade do livro. Eu também não gostei também não do filme. É a metade do livro. É tão bom, né? É tão bom. Nossa, acabei de comprar esse livro no sebo, porque me deu uma nostalgia. Eu vi lá, falei, eu quero esse livro, né? É lindo. No meu caso, eu tenho dificuldade, eu confesso, de trabalhar em grupo. E roteiro exige que você trabalhe em grupo, exige que você atenda demandas, exige um outro tipo de fazer. Eu gosto de trabalhar sozinha, lá no meu cantinho, aí eu mando para o editor. Eu nem mando para outras pessoas lerem, então tem isso. A segunda coisa, que para mim é complicado no roteiro, é que no roteiro você tem que ter uma escrita muito econômica, você tem que estar sempre imaginando a cena. E eu sou um pouco prolixa e verborrágica. Então, eu fico lá. Eu gosto de escrever biografia. A gente trabalha também com a imaginação do possível numa biografia. Eu não sei exatamente o que eu estou fazendo a biografia do Leonel Brizola agora. Eu não consigo me transportar. Eu consigo, como eu conheço e estudei muito o Brizola, eu consigo me transportar para as reações dele. Então, existe um pouco dessa imaginação. Estou descrevendo ele, por exemplo, no golpe de 64, eu uso a minha imaginação para as reações dele. Mas, no roteiro, você tem que... tudo tem que estar atrelado a uma cena. Para mim, é difícil. É um exercício que eu ainda não me vejo outra escrevendo. Né? Outra carpintaria. É muito difícil, é muito diferente. Assim. O livro, eu ainda não tive coragem de escrever um livro, simplesmente porque eu não sei, realmente... Eu aprendi tudo muito na prática. Eu não fiz uma escola... Eu sou formado em publicidade e propaganda, e depois eu comecei a fazer teatro amador e já fui para a vida. Então, aprendi a escrever no palco, aprendi a dirigir no palco, com atores extraordinários, com Marília Pera, com Maria Clara Machado. São os meus mestres, são fodões. Assim. Foi assim que eu fui aprender, na prática. Roteiro é a mesma coisa. Eu fui para a televisão, porque me chamaram do teatro, e aprendi ali, na marra também. O livro é porque eu não sei. Eu acho que vai chegar uma hora que o 1º de abril vai sair de alguma maneira, sei lá como. Mas não sei, mas só por isso. Pelo medo mesmo da estreia.
E, Carla, você trabalha mais com não ficção, né? Também tem isso. A ficção exige demais da imaginação e a gente, como jornalista, a gente é treinado a ceifá-la, né? E a buscar os diálogos que existiram, né? A gente não criar os diálogos. Aqueles personagens já falaram aquelas coisas. Mas eu hoje, depois eu estou na minha segunda biografia, né? Estou terminando o primeiro volume da biografia do Brizola. Na verdade, gente, é um pouco fabulação também. Você também usa a imaginação, porque senão você não consegue construir um livro saboroso, que a pessoa entre nele, que ela viaje na história do cara. Eu acho que aí está a arte do escritor, né? Do criador. Porque né? se você ficar ali muito presa ao factual, você não elabora o personagem, né? Então, para elaborar o personagem, fazer ele virar um ser vivo, né? Sair do arquivo e ele virar um ser vivo ali naquele livro, você usa assim. Eu acho que usa muito até. E o bom leitor vai conseguir entender ali. Tanto que as biografias muito históricas, elas costumam ser mais chatas, né? Quando o cara fica muito assuadado e ele não elabora o personagem. Eu acho isso. Assim. Bom, mais alguma pergunta? Oi, gente. Meu nome é Thaís. Eu trabalho com fotografia, formei em jornalismo. E meu objeto de pesquisa no mestrado, que é em literatura e memória cultural, é o francês Georges Perec, que ele tem uma obra chamada Um Homem que Dorme, que é um livro que foi adaptado para o cinema, e é bem interessante. E é uma proposta assim que é todo em preto e branco, ele foi adaptado, tem um personagem anônimo que percorre as ruas de Paris, tem esse diálogo com o cenário urbano, Flaner e tudo mais, né, do Baudelaire. A minha pergunta é o seguinte: nesse campo da adaptação da literatura para o cinema, vocês têm alguma referência assim de pesquisadores que tratam também essa temática nesse campo mais teórico, algo nesse sentido? Eu nunca fiz adaptação para o cinema de nada. Eu sou roteirista de televisão, mas eu acho que é sempre bom, né? Eu imagino que seja meio que nem arquiteto, né? O cara vai reformar, é adaptação um pouco isso, né? Você vai reformar e deixar aquela casa com outra cara até. Quando o autor é morto, eu acho que é um pouco melhor. Né? Porque com o vivo você tem que ter mais, tem que negociar, tem que conversar, tem que saber. Eu acredito que seja assim. Mas eu vejo você, enquanto arquiteto, como aquele que prefere começar a casa do zero, nada de ficar reformando. Sim, sempre melhor. E de onde nascem suas ideias, assim, já que é do zero? Observação. Assim, gente perto de mim, da minha família. Minha família é uma família hilária. As minhas tias, as minhas irmãs, tudo que acontece no entorno. Então, uma palavra que é falada, uma expressão, uma ideia, isso cala. E aí, às vezes, uma frase sugere uma situação, e a situação sugere um drama, e o drama sugere uma história, que aí nem você puxar uma pena e vem uma galinha. Eu acho que é de observação. E fazer humor é difícil pra caramba, né? Hein? Fazer humor é a coisa mais difícil que tem. Exige ouvido. Acho que é as coisas da escuta. Se ouvir bem e filtrar, né? Porque rir é timing. Né? Fazer rir é timing. O drama também, né? São moedas de lados diferentes. Né? Aquele 1, 2, 3, pá! E isso vem da escuta, que você ouve, você fala, nossa, a frase tem um ritmo, te causa alguma estranheza, quebra uma expectativa do que você está achando. Aí o exagero, aquele exagero, o humor vem do exagero, da paródia. Aí, quando isso acontece, você fala, tem uma boa ideia aí, talvez. Aí, umas florescem, outras não, mas é tentativa e erro e persistir. Bom, mais alguma pergunta? A gente já está na hora de fechar a mesa. Vamos comer, gente, então. Vamos almoçar. Comer uma queijadinha. Horário de velho. Eu almoço 11h30, meio-dia. E olha que o café da manhã aqui em Tiradentes é sempre...
O nosso almoço será depois da mesa Realismo. Não, tô Começa brincando. às 11h30. Tô brincando, gente. Tô brincando, gente. Então tá, obrigada a vocês, obrigada, Carla, obrigada. Obrigado vocês, gente. Obrigado vocês que saíram de manhã, estão aqui. Muito obrigado. Eu amei o meu debut aqui. Muito obrigado, Cris Figueiredo. Obrigado. Obrigado, Isa. Obrigado todo mundo. Obrigado, gente. Obrigada, gente. A plateia mais animada que eu já vi para falar de adaptação, 10 da manhã. Obrigada mesmo. Valeu, gente. Obrigado. E às 11h30... E às 11h30 a gente vai ter a mesa Realismo Fantástico, a Brasileira. Convido a todos vocês a estarem presentes também nesse momento.